Olá, graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos iniciando mais uma aula de louvor e adoração, nossa quarta aula, primeira parte da quarta aula. Ontem nós estivemos falando sobre as palavras bíblicas de louvor, onde nós estivemos observando aí uma das palavras para louvor é Iadá. Iadá, louvar ao Senhor com as mãos estendidas, louvar ao Senhor se rendendo, louvar ao Senhor erguendo as mãos e adorando e louvando ao Deus Todo-Poderoso. Uma outra palavra também, Toldá. Toldá é ações de graça, sacrifício de louvor. Toldá é ações de graça, aonde nós podemos ver aí justamente uma das formas de louvar ao Senhor. Ações de graça justamente agradecendo a Deus pelos feitos que Ele fez, agradecendo a Deus por suas obras. E louvor é nós nos ocuparmos com Deus, com aquilo que Ele faz. Então te louvamos pelo dia, pela saúde, te louvamos pelo alimento, pela provisão, te louvamos por tudo que tem feito. Louvamos pelo que Ele faz e adoramos pelo que Ele é. Então a adoração é justamente destinada a despeito de Ele fazer ou não. A adoração é especificamente pelo que Ele é. Uma outra palavra que falamos para louvor também foi halal. Halal, a raiz da palavra aleluia. E a raiz da palavra aleluia, na verdade, ela desafia, ela convida o povo. Quando se fala aleluia, está se dizendo louva ao Senhor, louvai ao Senhor, faz uma expressão de louvor, né? E a raiz da palavra halal significa limpar, brilhar, gloriar-se, fazer alarde pelo que Deus deu, fazer uma manifestação, celebrar e delirar pelo que Deus já fez, pelo que Deus deu. Deleita-te no Senhor, né? E espera nele, e Ele concederá o desejo do seu coração. Uma outra palavra para louvor também é shabash. Shabash, na verdade, a gente vê louvar ao Senhor com voz muito alta. A estratégia que Deus deu a Josafá, que eles tinham que louvar com voz muito alta, voz de triunfo, gritar, fazer alarde, falar em alta voz, gloriar e endereçar em alto som. Gritem de louvor, gritem de alegria e louvor, pois shabash. Shabash, uma das palavras que é atribuída no original em hebraico para louvor. Outra palavra é barak. Barak é ajoelhar-se, render-se, bendizer, prostrar-se diante dele para louvá-lo, né? Zamar, tocar cordas, rejubilar, celebrar com instrumentos, celebrar com cânticos. E terrilá é cantar halaus, cantar aleluias, celebrar com cânticos ao Senhor. Essas foram as palavras que nós estivemos falando ontem, na nossa última aula de ontem. E hoje eu vou falar sobre palavras bíblicas no original para adoração. Palavras bíblicas no original para adoração. E uma das palavras que está em grego no Novo Testamento, o termo é proskranion. Proskranion, na verdade, é a mesma interpretação, mesmo significado da palavra shabash no hebraico, tá? Shabash no hebraico, traduzindo para o grego, vai dar proskranion. E proskranion significa curvar-se, que significa prostrar-se. Só que agora não pelos seus feitos, mas pelo que Ele é. Agora é exatamente porque Ele é Deus, Ele é o Senhor. E nós temos que reconhecer aí o poder do Criador, o poder do Deus onipotente, onisciente, que fez todas as coisas, soberano, eterno, justo, santo, fiel. Então Ele tem inúmeros atributos do que Ele é. Mas Gênesis capítulo 24, verso 26, Gênesis 24, 26, então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor. Inclinou-se e adorou. Por quê? Porque Deus é Deus. Deus respondeu o desafio que Ele tinha feito com Abraão, de ir até a cidade dele para poder encontrar uma esposa para Isaac. E ele fez uma prova com Deus e Deus fez exatamente do jeito que ele tinha propositado diante de Deus. Então ele adorou ao Senhor, mas ele adorou se inclinando em terra, ele adorou se prostrando em terra, ele adorou exatamente por Deus ser fiel, por Deus ser o Deus verdadeiro, Deus todo-poderoso. Êxodo capítulo 4, verso 30 e 31. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo.
E o povo creu e ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via a sua aflição. Inclinaram-se e o adoraram. Inclinaram-se e adoraram. O proscânion, na verdade, é inclinar-se diante da presença do Deus Todo-Poderoso para adorá-lo, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Neemias capítulo 8, verso 6. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém, levantando as mãos e inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Inclinaram e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Mas também a mesma palavra usada para Mateus capítulo 4, verso 9 e 10, quando Jesus está vencendo Satanás pelo poder da palavra, ele diz que somente ao Senhor nosso Deus que devemos adorar. Então, Mateus capítulo 4, verso 9, e disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E só a Ele servirás. Então, o único que é digno de ser adorado é o Deus Criador, o Deus onipotente, onipresente, onisciente, o Deus Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 4, verso 10 e 11. E os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam, prostravam e adoravam ao que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas, por Tua vontade são e foram criadas. Digno é, Senhor. Então eles prostraram e adoraram, tiraram as suas coroas e depositaram aos pés do Deus Todo-Poderoso, do Onipotente, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Uma outra palavra que vai ser destinada à adoração é sebomai. Sebomai significa temor reverente e devoção. Temor reverente, né? Uma reverência, um temor para se apresentar diante de um Deus tão santo, tão puro, tão digno, tão tremendo e tão fiel. Salmo 2:11 nos diz, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Provérbios capítulo 28, verso 14. Provérbios de Salomão, capítulo 28, verso 14. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair o mal. Sebomai, aquele que teme a Deus, aquele que teme ao Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 28. Hebreus 12, 28. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Agradavelmente, com reverência, temor reverente, né? Agradavelmente, com reverência e piedade. Uma outra palavra para adoração é latreuo. Latreuo significa uma adoração externa, uma adoração expressada, uma ideia de servir, uma ideia de ser tão grato e tão reverente que quer servi-lo, né? Então, 2 Samuel capítulo 6, de 13 a 17, nos diz assim, e sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel à arca do Senhor, com júbilo e com som de trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou em seu coração. Introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. Davi dançava, celebrava, Davi se expressava pela
alegria de poder adorar o Deus que criou todas as coisas, e ele está resgatando a arca. Você sabe que a Arca da Aliança, no Antigo Testamento, ela representava a própria presença de Deus. Então Davi, o rei, a autoridade máxima de Jerusalém, da nação de Israel, ele queria externar a sua adoração, dançando, bailando. Ele nem se importou com quem estava ali, com quem estava vendo, ele não se importou com a situação do que estava acontecendo. O que ele queria fazer era expressar uma adoração externa, era demonstrar essa alegria, essa gratidão, adorando ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Segundo Crônicas, capítulo 29, as ofertas de Davi, dos príncipes e do povo para a construção do templo. Mas vamos direto para o versículo 15. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não há outra esperança. Senhor, Deus nosso, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo que se acha aqui, voluntariamente te deu. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva isso para sempre no intento dos pensamentos do coração de teu povo, e encaminha o seu coração para ti. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos, os teus estatutos e os teus testemunhos, e para fazer tudo, e para edificar este palácio que tenho preparado. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai ao Senhor vosso Deus. E então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais, e inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e perante o rei. E ao outro dia sacrificaram ao Senhor sacrifícios e ofereceram holocaustos ao Senhor, 1000 bezerros e 1000 carneiros, 1000 cordeiros com as suas libações e sacrifícios em abundância por todo Israel. E comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande gozo, e segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e ungiram ao Senhor por guia e a Zadok por sacerdote. Assim Salomão se assentou no trono do Senhor, rei em lugar de Davi seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe deu ouvidos. E todos os príncipes e os grandes, e até todos os filhos do rei Davi, se submeteram ao rei Salomão, e o Senhor magnificou a Salomão grandissimamente perante os olhos de todo Israel, e deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. Foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos, em Hebrom reinou 7 anos, e em Jerusalém reinou 33. E morreu numa boa velhice, cheio de riquezas, cheio de dias, riquezas e glória, e Salomão seu filho reinou em seu lugar. Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente, juntamente com todo o seu reino e o seu poder, e os tempos que passaram sobre ele, e sobre Israel, e sobre todos os reinos daquelas terras. Davi ele era tão grato, tão satisfeito. E Davi ele sabia de onde Deus o tinha tirado e até onde ele tinha chegado. Ele sabia aonde que estava acontecendo isso tudo. Ele viu essa situação e ele queria adorar ao Senhor. Então ele queria fazer um templo para Deus. Uma adoração externa, uma adoração na ideia de demonstrar, servir a Deus por tudo que Ele é. Servir a Deus porque Ele é santo, Ele é eterno, Ele é soberano, Ele é digno de louvor. Então Davi queria de qualquer jeito fazer algo expressivo, demonstrar a gratidão e a adoração que ele tinha ao Deus Todo-Poderoso. Intentou fazer o templo, Deus não permitiu, e aí então, na verdade, o que acontece? Ele, diante dessa situação, ele prepara coisas, ele pede ofertas, ele pede ouro, prata, ele entrega o dele também
para poder ofertar ao Senhor e demonstrar ao Senhor essa gratidão externa. Agora vamos lá para segundo Crônicas, mesmo texto, 29, do versículo 15 até o 36. Do 15 ao 36, segundo Crônicas 29, 15. Agora os levitas purificam o templo. E ajuntaram seus irmãos e santificaram-se, e vieram conforme o mandado do rei pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor para a purificar, e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para a levarem para fora ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar ao primeiro do mês primeiro, e ao 8º dia do mês, vieram ao alpendre do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. E no dia 16º, no primeiro mês, acabaram. Então entraram para dentro ao rei Ezequias e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a mesa da proposição com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acás, no seu reinado, lançou fora na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Ezequias restabelece o culto de Deus. Agora já se passaram anos e anos e anos depois de Davi, Salomão, o reino quebrou, o reino do sul ficou com Jerusalém, o templo, e agora o rei Ezequias, da linhagem de Davi, quer restabelecer, quer restaurar, quer trazer de volta. E ele usa a palavra latreu, ele quer expressar externamente a adoração ao Deus que é único, digno e santo. Ezequias restabelece o culto. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e ajuntou os maiorais da cidade e subiu à casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos e 7 carneiros e 7 cordeiros e 7 bodes para o sacrifício expiatório, pelo reino e pelo santuário, e por Judá. E Ezequias disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. E eles mataram os bois, e os sacerdotes tomaram o sangue e os aspergiram sobre o altar. Também mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente, mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado, perante o rei e a congregação, e lhes impuseram as mãos. E os sacerdotes os mataram, e com o seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar, para reconciliar a todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado por todo Israel. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com alaúdes, com harpas, conforme o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por mão de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. E deu ordem a Ezequias que oferecessem o holocausto sobre o altar, e ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando cantavam o canto e as trombetas tocavam, tudo isso até o holocausto se acabar. E acabando de o oferecer, o rei e todos quantos com ele se acharam, se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os seus maiorais disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. E o louvaram com alegria e se inclinaram e adoraram. E respondeu Ezequias e disse: agora vos consagrastes ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e todo o que tinha essa vontade do coração trouxe holocaustos. E o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isso em holocausto para o Senhor. Houve também de coisas consagradas 600 bois e 3.000 ovelhas. Eram, porém, os sacerdotes muito poucos e não podiam esfolar a todos os holocaustos, pelo que os seus irmãos, os levitas, os ajudaram até a obra se acabar e até que os outros sacerdotes se sacrificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para a santificarem do que os sacerdotes, porque os levitas foram mais retos de coração para a santificarem do que os sacerdotes.
E houve também holocaustos em abundância, com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de vinho para os holocaustos. Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. E Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressuradamente se fez essa obra. Latreu, adoração externa. O que eles estão demonstrando? Em primeiro lugar, quando eles falam que santificaram o templo, a palavra santidade, separado para, ela também tem a conotação de limpeza, de purificação. Quando eles santificavam a terra, eles tinham a ideia, a mentalidade que o Deus Santo e o Deus Todo-Poderoso iria pisar nessa terra, e quando ele iria pisar nessa terra não podia ter sujeira, não podia ter lixo. Então, no contexto de Abraão, de Moisés, falando no período do deserto, que eles foram e santificaram as casas, santificaram, o que era esse santificar? Era limpar toda a casa, e nesse limpar toda a casa, eles tinham que abrir buracos na terra, enterrar as fezes, enterrar a sujeira, porque a hora que Deus passasse não podia ter um lixo, não podia ter uma sujeira, não podia ter uma fezes exposta. Então, na verdade, eles tinham que santificar, ou seja, separar tudo, limpar tudo. Quando eles santificaram o templo, demoraram 8 dias, isso está significando que eles estão fazendo uma limpeza, limpando as paredes, limpando cada utensílio, limpando cada coisa de dentro do templo, para que possa, então, fazer a consagração. Agora, a santificação também fazia por parte essa questão de sacrifícios. E olha o tanto de animais que os sacerdotes não conseguiram sacrificar, de tanto animal que era. E aí chamaram os levitas, e o texto diz que os levitas foram mais santos mais retos de coração do que os sacerdotes. Então você vê aqui uma adoração externa, uma adoração demonstrada. Apocalipse capítulo 7, versículo 15. Apocalipse 7, 15. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Então nós observamos aqui, justamente estão diante do trono e o servem de dia e de noite. Adoração externa que está disposta a servir ao Senhor pelo que Ele é. Uma outra palavra no original para adoração é eusébio. Eusébio significa reverência. Reverência. É adorar ao Senhor com reverência. Levítico capítulo 19, versículo 30. Levítico 19, 30. Guardareis os meus sábados e o meu santuário reverenciareis. Eu sou o Senhor. Reverenciareis, eu sou o Senhor. Temos que resgatar a reverência, principalmente na nossa geração, onde muitas pessoas estão fazendo as coisas de qualquer jeito, onde muitos músicos, cantores estão adorando ou achando que estão adorando ao Senhor de qualquer jeito. Deus não recebe uma adoração feita de qualquer jeito. Para Ele tem que ser o melhor e tem que ser extremamente reverente, porque Ele é santo e Ele é digno. Levítico 26, verso 1 e 2. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardarei os meus sábados e reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Guardarei os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Salmo 22, verso 23, nos diz assim: Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o, e temei-o, todos vós, descendência de Israel. A importância de louvarmos ao Senhor, de adorarmos ao Senhor com reverência, com reverência. Outra palavra é teresquia, e teresquia significa ser religioso, não no sentido vulgar da palavra de religiosidade, mas realmente no sentido da essência da palavra. Veja só, Tiago capítulo 1, verso 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Ser religioso significa religar o homem com Deus, mas na sua essência. Não adianta essa pessoa não refrear a sua língua e falar aí desgovernadamente, que é um tipo de atitude a qual Deus não aceita, não recebe e
e não quer que aconteça na vida da pessoa. Terapeuo, que significa servir. Terapeuo, que significa servir, nós vamos encontrar em Efésios, capítulo 6, versos 5 a 8. Efésios 6, 5 a 8. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre. Ou seja, exercer a sua função, né? Aqui a gente sabe que era um contexto de fazendas, um contexto aí de senhores feudais com seus escravos, e Paulo está dizendo que a pessoa deveria servir ao seu senhor humano, terreno, como se estivesse fazendo para Cristo. Para quê? Para que o nome do Senhor fosse glorificado. Fazer de todo o coração, que fazendo com todo o coração sincero, com certeza também receberá recompensa do Senhor, porque vai glorificar o nome do Senhor. Um outro termo muito interessante para adoração é doxa, e doxa significa dar glória, né? Doxologia, o estudo da glória. Então, a doxa é dar glória. 1 Crônicas, capítulo 16, 1 Crônicas 16, 27. Porque todos os deuses das nações são vaidades, porém o Senhor fez os céus, majestade e esplendor há diante dele, força e alegria no seu lugar. Dai ao Senhor, ó família das gerações, dai ao Senhor glória e força. Doxa. Dai ao Senhor a glória de seu nome, trazei presentes e vinde perante ele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará, para que se não abale. Alegrem-se os céus e regozijem-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Brama o mar com a sua plenitude, exulte o campo com tudo o que há nele. Então rejubilarão as árvores do bosque perante o Senhor, porquanto vem a julgar a terra. Louvai ao Senhor, porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. E dizei: salva-nos, ó Deus, da nossa salvação, e ajunta-nos e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século, e todo o povo diz amém, e louvou ao Senhor. Então aqui nós vemos no texto que eles estavam convidando, desafiando: dai ao Senhor, ó família das gerações, dai ao Senhor glória, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Dar glória significa doxa, ou a palavra no original é doxa. Salmo 29 é um salmo paralelo a esse texto de 1 Crônicas, onde o salmista Davi, vamos lá, Salmo 29, salmista Davi vai nos dizer: Davi exorta a louvar a majestade de Deus. Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como a um bezerro, ao Líbano e Sirion, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as cervas e desnuda as brenhas, e no seu templo cada um diz glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Então Davi exorta toda a criação, toda criatura a louvar ao Senhor, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, e aí ele começa a falar acerca da importância da voz do Senhor.
A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. Então devemos dar glória ao Senhor. Lucas capítulo 2, verso 14, Lucas 2, 14. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Os anjos, coral celestial, que adorou o Senhor e exortou os pastores de Belém a glorificarem ao Senhor no nascimento. Uma outra palavra para adoração é neokros, adorar. Salmo 29, 2, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai, neokros, o Senhor, na beleza da sua santidade. Salmo 95, 6, Salmo 95, 6. Ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Então, a adoração se prostrando, exaltando e reconhecendo o que Deus é. Salmo 96, 9. Adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra. Romanos capítulo 12, verso 1. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apocalipse capítulo 12, verso 1. Apocalipse capítulo 12, verso 1. E viu-se o grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Perdão, não é Apocalipse 12, não. É Apocalipse 14, 7. Foi Romanos 12, 1, né? Apocalipse 14, 7. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Adorar o Criador, adorar pelo que ele é. Adorar, exatamente, neokros, um termo usado para adorar. Outro termo usado para adorar, teusebes, ou seja, simplesmente adoradores. Teusebes, João capítulo 9, verso 1. João 9:31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, teusebes. Esse que teme a Deus e faz a vontade do Senhor é, na verdade, simplesmente um adorador. A esse o Senhor ouve. Então que possamos aí usar essas formas de louvor, essas palavras de louvor, para poder adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, sabendo que louvor sempre vai estar relacionado aos feitos, às obras, à minha expressão de louvor pelo que Ele fez. E isso Paulo nos desafia, em tudo dai graças. Ações de graça é uma das formas de louvor. Mas a adoração é pelo que Ele é. A despeito do que Ele fez, devemos adorar ao Senhor incondicionalmente. E quando não conseguimos adorá-lo, porque a situação não está agradável, não está do jeito que você esperava, do jeito que você queria, então aí nós temos que oferecer ao Senhor um sacrifício de louvor. O que é um sacrifício de louvor? É quando você não sente vontade de louvar, é quando a tua alma está indignada, tua alma está triste, está angustiada. É quando todas as circunstâncias e evidências lhe pedem o contrário e você se vira para toda situação contrária e diz, ainda assim o louvarei. Você começa a louvar e adorar ao Senhor. É quando a sua vontade é chorar, é entrar em desespero, em pânico, em agonia pela situação, e você começa a adorar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz ou pelo que Ele fez, e você louva Ele por todas as coisas. Então, na verdade, sacrifício de louvor é o fruto dos nossos lábios diante do Deus Todo-Poderoso. É a expressão de gratidão, mesmo na dor, mesmo na adversidade, mesmo no problema.
Levítico capítulo 7, verso 12, nos diz assim: se o oferecer por oferta de louvores, com o sacrifício de louvores, oferecerá bolos asmos amassados com azeite, coscorrões asmos amassados com azeite, e os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. Então tinha um protocolo, tinha um tipo específico de oferta quando se deveria fazer esse tipo de expressão de louvor que era em sacrifício. Levítico 22, 29. E quando sacrificardes sacrifícios de louvores ao Senhor, os sacrificareis de vossa vontade. Os sacrificareis de vossa vontade. Salmo 50, verso 23. Salmo 50, verso 23. Aquele que me oferece sacrifício de louvor me glorificará. E àquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Eu mostrarei a salvação de Deus. Livro do profeta Amós. Amós capítulo 4, verso 5. E ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoais sacrifícios voluntários, e publicai-os, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Jeová. Sofonias, capítulo 3, verso 10. Sofonias, logo depois de Abacuque, 3, 10. Da além dos rios da Etiópia, os meus zelosos adoradores, a filha da minha dispersão, me trarão sacrifício. Me trarão sacrifício. Então a gente observa aí sacrifício de louvor que deve ser dado ao Senhor. A grande verdade é que devemos louvar e adorar ao Senhor em todo o tempo, né? Em todo o tempo, quando as situações vão bem, quando não vão bem, quando estão favoráveis, quando estão desfavoráveis, devemos louvá-lo em todo o tempo. Hebreus capítulo 13, verso 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. O fruto dos lábios que confessam o seu nome. Jesus, quando veio a esse mundo, ele nos fez reis e sacerdotes. Ele nos fez uma nação de reis e sacerdotes. O rei reina, e se ele está estabelecendo o reino de Deus, nós temos que estar justamente na posição de reis. Mas sacerdote, ele nos elevou a uma posição tão sublime, que é o representante dos homens diante de Deus e o representante de Deus diante dos homens na forma de profeta. Sacerdócio real. O Senhor fez um acordo, um pacto eterno, um pacto permanente para ter sacerdotes e levitas. No Antigo Testamento, o sacerdote levita era uma linhagem, uma classe, tinha que nascer na família de Arão, na família de Levi, tinha que ser descendente de Arão para ser sacerdote e descendente de Levi para ser dos levitas. Agora, em Cristo Jesus, ele nos nivelou. Em Cristo Jesus, todo aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador, ele nos fez uma nação de sacerdotes, e o sacerdote tem que se apresentar diante de Deus continuamente. O sacerdote tem que estar diante do Senhor em oração, em clamor, em ações de graça, tem que apresentar suas orações como incenso diante de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? O templo hoje em que Deus habita e habita através do Espírito Santo é o nosso corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço, preço que o tesouro da terra não paga, o sangue do Filho de Deus, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Glorificai, pois, a vosso Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Isaías capítulo 43, verso 7. Isaías 43,
verso 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Nós somos templo do Espírito Santo, nós somos hoje santuário de Deus. Êxodo capítulo 31, Êxodo 31, verso 16. Êxodo 31, 16. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Por concerto perpétuo. Êxodo 40, verso 15. Êxodo 40, 15. E os ungirás como ungistes a seu pai, para que me administrem o sacerdócio, e a unção lhe será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. Por sacerdócio duradouro, perpétuo, contínuo nas suas gerações. Levítico capítulo 3, verso 16 e 17. E o sacerdote queimará isso sobre o altar. Manjar é da oferta queimada, de cheiro suave. Toda gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo será nas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. Então, quando o Senhor estabelece por estatuto perpétuo, e a unção será por estatuto perpétuo nas suas gerações, aquele que é escolhido de Deus, Deus quer abençoar sua descendência. Deus quer abençoar até 1000 gerações. Muitas pessoas ficam presas, apegadas nas questões de maldição hereditária, mas se esquece que a bênção é muito mais abrangente do que a maldição. Levítico capítulo 6, verso 18. Todo varão entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares, estatuto perpétuo será para as vossas gerações entre as ofertas queimadas do Senhor. Tudo que tocar nelas será santo. A oferta na consagração dos sacerdotes. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido. A 10ª parte de uma éfa da flor de farinha, pela oferta de manjares contínua, a metade dela pela manhã e a outra metade dela à tarde. Numa caçoula se fará com azeite, cozida, a trarás, e os pedaços cozidos da oferta oferecerás em cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote que de entre seus filhos for ungido em seu lugar fará o mesmo, por estatuto perpétuo. Por estatuto perpétuo seja, toda será queimada ao Senhor. Assim toda a oferta do sacerdote totalmente será queimada, não se comerá. Não se comerá. Então a gente observa aqui a importância, o protocolo, as exigências que Deus fazia para com aquele que iria prestar ao Senhor um sacrifício de louvor, um sacrifício de agradável ao Senhor, ou mesmo um louvor e uma adoração ao Deus Todo-Poderoso, aquele que o Senhor tinha escolhido. Levítico 10, verso 9 a 11. Falou o Senhor a Arão, dizendo: Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Levítico 25, 46. Levítico 25, 46. E possuí-los-eis por herança para vossos filhos depois de vós, para herdarem a possessão. Perpetuamente os fareis servir, mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, cada um sobre o seu irmão, não vos assenhoreis dele com rigor. Então a importância de nós vermos que todo aquele que era separado para Deus era estatuto perpétuo. Todo aquele que era separado para Deus não podia desistir, não podia abrir mão, não podia renegociar ou fazer outra coisa. Ele tinha sido criado e separado exatamente para isso. 1 Pedro, capítulo 2, versos 5 a 9. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo.
Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo obedientes para o que também forem destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Você foi adquirido com um propósito: anunciar as virtudes das trevas, anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Apocalipse capítulo 1, verso 6. Apocalipse 1, 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Apocalipse 5:10. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Que você possa ter a consciência que você foi criado para o louvor da glória de Deus, e você possa adorá-lo em espírito e em verdade. Ele acha em ti um verdadeiro adorador. Vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente continua na segunda parte da nossa aula.